Esses dias, vindo de um jogo de futebol com um amigo meu, a gente estava conversando sobre como as famílias se estabelecem, né? Tem o pai, tem a mãe, e aí que vieram de lares distintos, que agora eles criam um novo lar, que vão ter seus filhos, que vão se casar com outras pessoas de lares diferentes, vão criar um novo ecossistema familiar, digamos assim. E ele me fez uma pergunta muito boa, né? Ele perguntou: tu, Maurício, que perdeu teu pai cedo, é, e, e tu, Maurício, que perdeu o pai cedo, né? Como é que tu vai aprender a ser pai se tu não teve ali a referência contigo? Eu jurei que tinha vídeo pronto para postar nessa sexta-feira. Quando eu fui organizar a postagem para postar, eu vi que não tinha. Improvisei aqui o lugar, tá eu, tá a Zoe. A Ju tá se arrumando, a gente tá indo pro aniversário da mãe. Combo da referência. Aproveitando esse combo, né, de referência familiar, aniversário da minha mãe e Neymar traindo a noiva grávida, eu quero falar um pouquinho sobre esses três tópicos rapidamente. Então fica comigo, com a Zoe, e vem a vinheta. Talvez você nem saiba, mas quando eu tinha 8 anos eu perdi meu pai, e quando eu tinha 11 anos eu perdi meu irmão mais velho. E minha família consistiu basicamente então na minha mãe, em mim, ali, o filho do meio, e na minha irmã mais nova, Juliana. Eu era pequeno, né? Eu recebi essas notícias ali, obviamente com lágrimas, meu pai sem muito entender o que estava acontecendo, meu irmão doeu mais. Acontece que eu pude revisitar esses sentimentos agora, depois de adulto, quando eu soube que a Zoe foi concebida, né? Que a Zoe foi gerada. Isso porque eu decidi acompanhar todas as consultas do pré-natal. Eu estava com ela enquanto nós não morávamos juntos, e depois morando juntos. Eu ia em todas as consultas, eu me fazia interessado, eu queria saber, eu queria procurar, eu queria pesquisar junto. E nisso eu pude começar a imaginar alguns cenários, assim, do meu pai, né? Como que teria sido crescer com o pai presente? Será que meu pai se preocupou? Será que foi? Ficou feliz? Se ficou em dúvida? Que sentimentos ele teve? E a ausência do meu pai e também do meu irmão mais velho fez com que eu não gerasse habilidades ali, habilidades do dia a dia da casa, assim. Então a primeira vez que eu fui trocar um chuveiro, para vocês terem uma ideia, foi quando eu vim morar com a minha esposa. A gente já estava quase vindo morar no apartamento e eu comecei a pensar na minha mãe, né? Eu comecei a pensar, poxa, eu não lembro de ter conversado com a minha mãe sobre como é que foi, como é que ela soube, né? O que conversou com meu pai e tal, o que aconteceu nesse período de gestação, assim. Eu ouvi as histórias de sempre, mas eu comecei a despertar uma curiosidade. Quando esse amigo, voltando do futebol, ele me perguntou, né, como que eu aprenderia a ser pai, né, se eu não cresci com o meu, a primeira resposta que me veio assim na ponta da língua foi escolher algumas pessoas para serem minhas referências. Pense você agora, né, ouvindo as minhas referências, que eu vou estar colocando a régua lá para baixo, né? Não tem ninguém ali do Shark Tank, nenhum dos tubarões, nenhum milionário, primo rico talvez, mas as minhas referências foi justamente irmãos da igreja que eu conhecia, casado há muito tempo, com os filhos aí adolescentes já adultos, e a minha mãe. Eu entendia que eu precisava de pessoas reais. Não que essas pessoas não sejam reais, né? De certa forma elas são. Mas eu queria tirar referências por pessoas que eu pudesse acompanhar o dia a dia, matando o leão, né? Vencendo as dificuldades e ainda assim permanecem de pé. E nisso muito eu tive a oportunidade de enxergar minha mãe com olhos que até então eu não tinha enxergado. Eu sempre vi a minha mãe como minha mãe, minha mãe, né? Uma santa. Mas eu tive a oportunidade de enxergar ela com outros olhos, né? Com olhos não só como minha mãe, mas agora como uma mulher que perdeu o marido, depois perdeu o filho, teve que trabalhar para sustentar 3 crianças, que passou muita dificuldade. Eu pude amar mais a minha mãe, né? Eu pude tirar ela como maior referência ainda, porque apesar das dificuldades, ela conseguiu
com um jogo de cintura ou com a maleabilidade que a vida ensinou, ainda assim nos educar, nos incentivar, ensinar ou pavimentar o melhor caminho que ela pudesse. Sabe que é aí que eu acho que nascem as boas referências, sabe? São aquelas pessoas que atraem os holofotes para si, para demonstrarem que são boas pessoas, mas de serem boas pessoas, de estarem ali tentando fazer o correto diariamente, os holofotes ou alguma atenção menor que seja, acaba sendo direcionada para essa pessoa que está tentando aí deveras fazer o bem. E não posso deixar de fazer a pergunta, né? Quem são suas referências? Em quem você tem se baseado? Quem você tem seguido? Quem você tem aspirado ser? E o que você tem almejado conquistar? E sobre o Neymar... Isso, já é 8h30. Se inscreva no canal, curta o vídeo e eu vou ter que ir lá. Beijão! Ô mamãe, pede o marido que apaga. Se não apagar, você vai te pagar.